Saudações, senhores. Esse que vos fala é o professor Marcelo Almeida e hoje a gente começa a falar sobre o processo de regionalização do nosso Brasil, as regiões brasileiras, mas a gente precisa entender o contexto no que tange a categoria região e entender também o porquê regionalizar. Então essa primeira aula eu vou dedicar a esses dois fatores aí, o entendimento da categoria e o porquê de regionalizar e todo outro aspecto que a gente tem dentro da geografia. Vamos aprofundar o conteúdo. Então, vamos lá, senhores, acompanha essa aula aí que ela tá top. Então, senhores, o que é que a gente precisa ter em mente primeiro no que tange a categoria? Toda vez que a gente fala em região, a gente pensa na ideia de subdividir o espaço de acordo com critérios, né? Então a gente divide os espaços, as regiões, assim por dizer, de acordo com algumas características comuns ou com alguns critérios pré-estabelecidos para que possa facilitar, lógico, a administração, a organização, o planejamento, a compreensão daquilo que seja objeto de estudo. Então existem vários significados no que tange ao processo de regionalização e, por consequência, a categoria da região. Mas primeiro vamos debater sobre uma importante parte da geografia, que é o nosso Vidal de la Blache, né? Um dos grandes geógrafos aí dentro da ciência geográfica. Ele é um dos primeiros a falar sobre a categoria região e ele tem a ideia de que ela está pautada no meio concreto, físico, e por consequência de referência populacional. Nós já falamos sobre ele em outro vídeo relacionado a categorias da geografia, falando sobre região. Quem quiser revisar a categoria aí é só assistir, tá lá no encarte aqui em cima. Então o Vidal de la Blache, ele entende como um meio concreto, físico, mas que possui uma referência populacional. Nós nos identificamos com aquilo, né? Nos identificamos com a região em si, então faz parte do nosso dia a dia, como se tivesse uma conjunção, uma coligação aí com o lugar de pertencimento. Então nós fazemos referências populacionais, né, a determinadas situações às quais nós colocamos enquanto categoria da região. O que mais ele visa, senhores? Existem três maneiras de a gente atribuir essa região, senhores. A primeira é o senso comum. Geralmente nós colocamos, né, a região montanhosa, região pobre, nós classificamos algumas partes deste delimitado concreto, de acordo com o nosso entendimento, de maneira senso comum, né? Eu não vou andar por aqui à noite porque é uma região perigosa, né? Quem disse que era perigosa? São dados, são informações, ou é o boca a boca passado de um para outro, colocando a ideia de que é um local perigoso. Então aí a gente tem uma região formada pelo senso comum. Muitas vezes não tem nada de científico nessa formação. O segundo viés dentro de região é muito em função do domínio administrativo, né? A melhor maneira de você administrar, de você gerir um país. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos um país de referência, de domínio, de extensão continental. Então, dividir em região, esse conceito geográfico é de fundamental importância e é dessa forma que o IBGE faz através das suas 5 macro-regiões dentro do nosso Brasil. E o terceiro e último ponto ligado à região, a gente tem, por exemplo, de acordo com o campo de interesse, né, a ciência em si. Ela predetermina espaços de acordo com o estudo. Então a gente tem o senso comum, o domínio administrativo e a parte da ciência no que tange ao seu campo de interesse. Então essa seria a ideia, então, ligada à região. Para o nosso Brasil, eu vou colocar aqui, nós temos o professor Rogério Roesbart, que ele traz uma ideia também do que é região. É importante você lembrar não apenas de um teórico da geografia de fora do nosso país, mas também de dentro do nosso país, que ele traz uma ideia de um conceito policênico. O que é que significa isso, senhores? Existem inúmeros significados no que tange à região. Ele traz a ideia, por exemplo, de um recorte, de uma delimitação de espaço a partir de características comuns, bem próximo daquilo que a gente falou desde o começo. Então você analisa de maneira social, socioeconômica, natural, você consegue fazer essa divisão de acordo com a ideia que se tem a respeito de uma delimitação ou recorte pré-estabelecido com características comuns. Então, para que é que a gente tem essa necessidade, né? O porquê regionalizar, para que possa facilitar a compreensão, a organização, o planejamento. A gestão pública também é de muito interesse que ela regionalize. Então, para isso, senhores, nós temos 3 tipos de regionalização dentro do nosso Brasil, que são esses aqui que eu vou trazer para vocês aqui. Deixa eu retornar a este ponto importante. Deixa eu colocar aqui.
Pronto. A primeira região, essa aqui, senhores, a região ligada ao próprio IBGE, da qual nós temos o conhecimento bem próximo da gente, que é a região ligada à característica da região norte, né? A região norte, a região centro-oeste, a região sudeste, sul e nordeste, né? Cada um com sua característica de macro-região, né? Respeitando os limites estaduais, com a análise no que tange a sua condição natural, né? O seu clima, a sua vegetação e condições também sociais e econômicas, né? O norte com 7 estados, o nordeste com 9, o centro-oeste com 3, o sudeste com 4, o sul com 3 estados, né? O centro-oeste você acrescenta aí o Distrito Federal. Mas ela teve uma formação desde a década de 40, com 7 regiões na época, se transformando de maneira mais homogênea a partir da década de 60 e com as últimas divisões estaduais, as últimas criações de estados da década de 80, como o caso do Tocantins, a última finalização no final da década de 80, iniciando a década de 90, com esse mapa que nós temos aí das regiões brasileiras de acordo com o IBGE. Então a gente tem aí os limites estaduais e no que tange a característica comum, a natureza, a condição socioeconômica. Existe uma outra divisão dentro do nosso Brasil que são chamadas as regiões geoeconômicas. Aí já é uma parte do professor Pedro Geiser. Então, Geiser, né? Ele traz uma ideia de divisão de acordo com características geoeconômicas, então socioeconômico está nada distribuindo. Perceba que ele não tem essa característica de delimitação de espaço a partir dos estados, então ele não respeita os limites, ele coloca de acordo com a ideia de complexos regionais, está em uso desde a década de 60, né, com a característica histórica e cultural dessas regiões. Então nós temos aí a amazônica, a parte da Amazonas aqui em cima, a parte do Nordeste e do Centro-Oeste, que ele faz a junção aí mais ou menos entre Sudeste, Sul e Centro-Oeste, trazendo essas classificações específicas para essas regiões geoeconômicas. A última nós temos aí do professor Milton Santos, que é uma das mais famosas, chamadas dos 4 Brasis. O que ele traz aí no que tange análise, senhores? Aí ele traz a ideia de uma região norte, nordeste e a região centro-oeste com o Tocantins sendo absorvido, né, ao invés do norte dentro do centro-oeste. E ele traz a região concentrada, que em base seria a região sudeste e a sul, com a análise de uma característica do meio técnico científico informacional. Talvez seja uma das temáticas mais lembradas dentro do Enem no que tange ao professor Milton Santos, que é o meio técnico científico informacional. Mas você precisa saber o que é que ele quer dizer com esse conceito, senhores. O que é que ele traz? Ele traz que a ideia, a interação do homem, do ser humano com o meio, ela vai modificando com as mudanças ligadas à história. Então, a forma que a gente lida com o meio, ela vem sendo alterada com o passar da história, com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução, para atender às nossas necessidades, atender às nossas demandas. E como é que é possível isso, senhores? Por intermédio das técnicas instrumentais, os instrumentos, os equipamentos que foram mudando parte a parte, as ferramentas, as máquinas que chegam, com as características sociais de cada época, né, de cada sociedade também vem sendo alterada e nos auxilia na realização da nossa vida, daquilo que nós produzimos e da forma que nós criamos o espaço. Essa é a ideia que ele tem com relação ao meio técnico, científico, informacional. Ele entende também que existem 3 segmentações para essa análise em si, que é o meio natural, o meio técnico-científico e o meio técnico-científico informacional do qual nós vivemos hoje. Como é que é essa ideia, senhores? O meio natural, por exemplo, é tão somente aquilo que a Terra consegue nos dar. Então, a análise feita, a produção feita dentro desse meio é tudo aquilo que o meio ambiente consegue nos fornecer por si só. Quando a gente analisa o meio técnico-científico, por exemplo, a Revolução Verde, né? A gente consegue, com
técnicas avançadas, com instrumentos avançados, com tecnologia e também com a ciência presente, a gente consegue modificar a interação do homem com esse meio, fazendo com que se melhore a produtividade, se produzindo mais, e as relações de trabalho também vão sendo alteradas em função disso. Aqui a gente já tem uma análise, por exemplo, da Revolução Industrial, tudo aquilo que a indústria trouxe de crescimento e de melhoria no que tange a condição social e na forma de se transformar, de se produzir. E o último que ele traz se coloca desde a década de 70, né, o meio técnico científico informacional, que é a ciência em si junto com a técnica, e hoje a utilização dessa ciência e dessa técnica como meio de informação. Nós pesquisamos, nós consumimos, tudo aquilo que nós conseguimos não apenas utilizar para o nosso dia a dia, no que tange a ciência e a técnica, instrumentos e forma de interagir, mas também informação. A gente poderia, por exemplo, ligar ao celular, por exemplo, né? Nós temos a técnica, a forma de se comunicar, nós temos a ciência através do celular criado em si e a informação de quantas vezes nós pesquisamos conteúdos dentro da internet, na palma da nossa mão, no nosso smartphone. E aí teria o nosso meio técnico, científico, informacional. Senhores, é muito importante compreender todas essas partes que eu coloquei para vocês aí, a categoria da região, o porquê se regionalizar e todas essas formas que nós temos aí de acordo com o IBGE, de acordo com as divisões geoeconômicas e também os 4 Brasis de Milton Santos que geralmente estão presentes dentro do nosso Enem. Espero que tenham gostado, senhores. Deixa aí o seu like no vídeo, coloca seu comentário, compartilha o máximo aí, se inscreve no canal, não deixa, vem apoiar esse projeto. Vamos juntos, senhores. Forte abraço, valeu!